Começando mais uma live aqui com vocês, uma live de previsões. Sejam todos bem-vindos, meus seguidores. Gente, agora vamos lá para os casais, né? Alguns casais que eu quero falar sobre eles. O primeiro casal é o Lucas Bissoli e a Eslovênia, né? Que acabaram anunciando aí a separação, até mesmo o Lucas quis colocar um fim nessa relação, né? E isso é um pouco que a gente sabe aí que foi notoriado na mídia e em algumas páginas de fofoca, né? E o que o espiritual ele fala sobre esse relacionamento? Olha, já até me virou uma carta, ó. Aqui eu vejo, tá? Que com essa carta que a espiritualidade me mostra, tá? Que os dois ainda estão tendo contato, tá? Que os dois ainda estão tendo ainda uma grande conversa, que eu vejo ainda um pouco de dúvidas, inseguranças nesse relacionamento, mas eu vejo eles muito próximos um ao outro, como grandes amigos. Além de tudo, na relação, são duas pessoas que eles conversam muito entre eles, que eles desabafam muito, que eles têm vários projetos, que a espiritualidade, até mesmo com essa carta já, eu entendo aí como uma reconciliação, tá? Negociando uma reconciliação. Vamos ver o que promete para o casal Lucas e Eslovênia através... Hoje eu vou trabalhar com o baralho dos guardiões, tá, gente? Eu tô com essa energia hoje. Muitas pessoas perguntam, nossa, por que vocês às vezes usam vários baralhos, né? E cada baralho, gente, ele tem um fundamento junto a uma entidade, tá? E as nossas entidades, elas não ficam conosco sempre. Elas têm os compromissos delas, tá? Então, muita corrente, muita linha se abre, tá? Por isso que se chamam 7 linhas. Olha, Lucas e Eslovênia. Porque essa corrente, ela se abre até mesmo para a gente poder se desenvolver com várias técnicas, né? Vamos lá, gente. Ó, o amor, o sentimento, tá? A carta do amor é a primeira carta. É a carta que mostra que o casal Lucas e Eslovênia tem muito sentimento um pelo outro, tá? Tem muito controle da relação. É uma relação, assim, que estava sim sendo recíproca, que tinha acontecimentos aí até mesmo de dúvidas e angústias por distanciamento, tá? E eu vejo aqui, ó, como o Lucas, tá? Como a parte masculina, um pouco de, vamos dizer assim, de se sentir abandonado, de se sentir um pouco fechado, de não estar querendo viver às vezes o mesmo mundo, tá? Até mesmo que a Eslovênia, alguns acontecimentos que as cabeças aí não vieram se batendo, tá? A razão, a reconciliação, tá? A adaptação do novo, do recomeço, a colheita trazendo até mesmo o equilíbrio, tá? Ó, uma colheita de equilíbrio, uma colheita de acontecimentos que vai trazer a firmeza, a segurança, a positividade. O poder da espiritualidade vem trabalhando com proteção, a feminilidade, ó. A Slo, ela tá num momento que ela tá se sentindo muito mulher, que ela tá com um ego muito alto, tá? O egocêntrico dela tá bem alto, trazendo para ela até mesmo algumas situações que ela pode se perder, tá? A sabedoria, tá? Então, o caminho, aqui mostra a sabedoria e o caminho andando junto. Que tudo que vem acontecendo entre eles é com muita sabedoria, é com muito pensar, que eles vêm tomando as atitudes, tá? E o espiritual mostra que vem situações, sim, de reencontro, de reconciliação, de alianças, onde eu vejo a comunicação entre eles ainda, tá? Onde eu vejo o portal divino e realizador trazendo novas mensagens, novas situações, novos projetos na vida dos dois, tá? Cura, prosperidade, envolvimento, a intuição também aguçada e as emoções, tá? As intuições e as emoções dos dois, muito aguçada. Então, tudo que eles vêm intuindo, eles vêm aí se sentindo motivado por situações, eles trazem com eles no casal essa força, tá? De recomeçar.
Eu vejo também o gesto generoso de acontecimentos positivos que vem trazendo a misericórdia, a fraternidade e o futuro com uma grande reconciliação. É o que a espiritualidade vem mostrando para mim referente a esse casal, tá? Esse é o primeiro casal que eu quero falar hoje, né? Então já quero falar sobre a reconciliação de Lucas e Eslovênia. Crises todos passamos, né? Todos vivemos. Não é porque eu fiz uma previsão que eu falei que eles ficariam juntos. Realmente eles ficaram juntos após o BBB, né? Seguiram juntos, eu acredito, por quase 2 anos, né? Então tem muitos acontecimentos que livre-arbítrios de escolhas e vida pessoal, que às vezes a gente não tá no meio, a gente não pode falar. Eu, como uma pessoa espiritualista, tá? Eu venho trazendo aí toda essa energia referente a essa energia que está envolvendo o casal. Então eu vejo sim essa reconciliação. Tá? O segundo casal que eu quero falar, tá, gente, é sobre a Loren Prota e o Léo Santana, tá? Loren Prota e Léo Santana, novos acontecimentos. Já falei sobre uma nova gravidez, sobre uma nova criança, tá? Léo Santana, eu falei sobre o sucesso dele que ele teria com novos projetos. Ele vem se destacando muito aí com a carreira dele, tá? Então, o que a espiritualidade vem trazendo sobre o casal Loren Prota, principalmente para 2024, tá? Eu vou tirar 13 cartas para o casal, tá? Principalmente aí para 2024. Olha, aqui já me mostra a Loren Prota sim anunciando em 2024 uma nova gravidez, ó. Tá? O espiritual mostra a feminilidade próxima a ela, trazendo o poder feminino, a fertilidade, tá? A chegada de um menino, tá? Um menino me mostra, tá? É o sentido, até mesmo a sexualidade, onde envolve a sabedoria e a chegada dessa mensagem espiritual, trazendo o renascimento até mesmo ardente da vida sexual do casal, da vida amorosa e sentimental, onde eu vejo que os dois estavam um pouco abafados, os dois não estavam se olhando daquele jeito que se olharam no primeiro dia que se conheceram, tá? Então vem renascendo aí uma chama muito forte entre o casal, tá? O amor, o sentimento um pelo outro, tá? É recíproco, não vejo separações porque eu vejo uma fase de muita calmaria, tá? Uma fase de viagens, de projetos, uma fase onde tudo tá em controle na vida dos dois, tá? Eu vejo uma grande negociação, uma negociação de algo material, uma casa, tá? Loren Prota, ela precisa tomar muito cuidado com uma negociação, tá? Uma negociação de uma casa, de algum bem material, ou até mesmo de algum novo projeto, que ela tenha que investir dinheiro, tá? O dinheiro pode trazer um grande corte, um prejuízo, armadilhas onde ela pode ser enganada, assinaturas e papéis negativos a ser assinados, tá? Então, Loren, cuidado com o novo projeto, com assinaturas de contratos de alguma compra, de alguma venda, para você não cair em alguma situação negativa financeira, tá? Onde você pode ter até mesmo um conflito com o Léo Santana por situações aí de não escutar conselhos de alguma coisa aí que vem envolvendo uma nova compra, um novo projeto que não é a hora de acontecer. Principalmente até o mês de fevereiro, tá? Caminhos para cuidar da saúde, Léo Santana, tá? Principalmente com situações ósseas, tá? Cuidado com quebra de tornozelo, joelho, tá? Lesão muscular, tudo isso envolve um alerta em cima do Léo Santana. A espiritualidade também mostra, tá? Algo referente à equipe de trabalho dele. Tá? Léo Santana com a equipe de trabalho podendo ter conflito, algo que não seja aí bem visto, bem feito, tá? Nos próximos 6 meses. A espiritualidade fala sobre ter cautela com pessoas que estão à frente dos negócios aí de Léo Santana, tá? Então é o que a espiritualidade vem passando. Já seguindo com nova previsão para o casal, tá? Maraísa agora com o namorado, né? Com o noivo.
A Maraísa com o noivo, que é a irmã. A Maraísa, gente, ela tem esse relacionamento que ela trouxe pra vida dela, tá? Com muita alegria, lógico que quando a gente vive algo com alegria, com intensidade, tá? Mas a espiritualidade mostra que é um relacionamento, ó, onde vem acontecendo algumas situações para ter o rompimento. Olha o que tá escrito aqui, ó. Rompimento, tá? Por quê? Porque eu vejo alguns conflitos onde as energias não vêm se batendo, até mesmo por questões profissionais. Sabe aqueles relacionamentos que às vezes você vê, tá parecendo um conto de fadas, contado com uma história linda que parece que chegará ao fim, tendo um final feliz, né? Mas é uma história que eu vejo que tá tendo, assim, muito distanciamento de ambas as partes, tá? Eles, assim, estão ligados muito à parte profissional, tá? E eles não estão vivendo esse relacionamento com intensidade. Então, eu vejo esse controle de situação que vem envolvendo esse rompimento, a insatisfação do relacionamento, tá? E até mesmo algumas pessoas da família, da parte do companheiro aí, ó, do noivo de Maraísa, já vem aí, acredito que manipulando, pegando no pé, fazendo fofoca, tá? Na orelha aí desse companheiro dela, onde logo logo vem trazendo corte, vem trazendo rompimento, tá? Dessa relação. A harmonia aí, ó, de uma amizade. Tá? Os dois eu vejo sentados como se tivesse como uma grande amizade, mas não tem uma intensidade sexual de um relacionamento com uma forte química, tá? Então esse relacionamento ele está aí sim tampado com um pano frio, tá? Onde a espiritualidade mostra que o rompimento vai acontecer logo logo. É triste porque a gente quer ver um casal indo adiante, né, gente? Gratidão a todos que passaram por aqui. Um beijo grande.